I have a dream. We'll never surrender. Soldados do Brasil. A luta da seleção. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre a Guerra de Secessão, ou Guerra Civil Americana, ou Guerra Civil Estadunidense, depende, de quem tá falando. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Vitor Isaacson para conversar aqui com a gente hoje e eu vou passar a palavra para ele se apresentar para vocês. Bom, boa noite, é um prazer participar do seu programa, Iclis, e espero que a gente possa aí trocar algumas informações úteis ao pessoal que pretende trabalhar com esse tema da Guerra Civil Americana. Então é isso, vamos falar sobre esse assunto depois dos comerciais. Como sempre, não custa avisar vocês que nós temos a nossa parceria com o Café História, que é o maior site especializado em história do Brasil. E na segunda-feira passada, o artigo mais recente no momento que eu estou gravando isso aqui, era um artigo sobre o que é liberalismo, um texto explicando esse conceito historicamente, explicando vertentes, conflitos dentro do próprio liberalismo, entre os seus teóricos e tal. Então, para aqueles de vocês que se interessam em um site com textos escritos por especialistas, acessem caféhistoria.com.br. E eu quero agradecer também aos nossos colaboradores no Apoia-se, porque é graças a eles que você está ouvindo esse episódio e vários deles ouviram esse episódio com antecedência, porque colaborando com R$5 ou mais, você recebe o link uns dias antes do episódio do História FM, do Estação Brasil e do Colunas de Hércules irem ao ar. E os nossos novos apoiadores são Felipe Gama, Natália Henrique, Ana Lívia Bertuolo, Camila Gama, Bruna Azevedo, Elida da Silva, Maria Luísa Gonçalves, Wellington Silva, Carlos Alberto de Lima, Danilo Santos, Roberta Barros, Geberson de Souza, Denis Vieira, Rodrigo França, Ícaro Barbosa, Elvis Oliveira, Ana Paula Costa, Wagner Domingos, Ettore Ritter, João Pedro, Bruno Niero, João Henrique Rocha, Thomas Milco, Arnaldo Ono, André Tadeu de Souza, Thaís Maia, Jaimilton de Oliveira, Gabriel Barbosa, Marlon Gouveia, Ronaldo Costa, Marco Nunes, Francisco, só Francisco mesmo, não tinha sobrenome, então não sei, mas obrigado, Francisco, Fabiano Lavor, Maria Luísa Pereira, Eduardo Santos, Marcelo Tirelli, Roberta da Silva, Igor Leroy, Luiz da Costa, Sandriele Santos, Letícia de Lima, Laura Monteiro, Felipe Fernandes, Welma da Silva, Clodoaldo Júnior e Lincoln dos Santos. Inclusive ter um apoio de um Lincoln no episódio sobre Guerra Civil eu acho bem bacana, bem emblemático. Mas, piadas ruins à parte, muito obrigado pessoal por estarem colaborando conosco e eu espero que a qualidade não só do História FM, mas de tudo que a gente produz se mantenha elevada o suficiente para justificar o apoio e a confiança de todos vocês. E se você que está ouvindo ainda não é apoiador e quiser ter o seu nome aqui no próximo episódio, considere acessar apoia.se/obrigahistoria e colaborar com esse projeto educacional gratuito para que ele permaneça no ar. Como é de costume aqui no História FM, para contar uma história assim mais factual, a gente sempre começa por uma contextualização, uma explicação do ambiente no qual os eventos se desenrolaram, e se tratando de história dos Estados Unidos do século XIX, que, como a gente até estava conversando em off antes da gravação, é uma lacuna aqui no Brasil, né? Então minha primeira pergunta é, o que eram os Estados Unidos antes da guerra? Nós sabemos que era um país ainda em expansão, ainda se estabelecendo não só após a independência, mas após o fim da guerra em 1812, que é um país que ainda não tinha muitos territórios que tem hoje. Então você pode contextualizar um pouco melhor pra gente sobre o que eram esses Estados Unidos pré-guerra? Olha, entre a independência e o início da Guerra Civil, os Estados Unidos mudaram muito. Das 13 colônias até a conquista da Califórnia, foi uma expansão territorial muito rápida. Pode falar que, em termos territoriais, se chama dos Estados Unidos continentais, ou seja, os Estados Unidos sem o Alasca e sem o Havaí, já existiam na época em que a Guerra Civil começou. Na verdade, a última conquista territorial foi em 48, na guerra em que eles expoliaram os territórios do Nordeste do México. Depois houve a Gadsden Purchase. Então, por volta de 1851, os Estados Unidos continental já estão estabelecidos. E, nesse sentido, territorialmente falando, o desenho é muito parecido com o desenho atual, até porque ninguém pensa no Alasca e no Havaí quando visualiza o mapa dos Estados Unidos.
vista político, ele era mais uma união de estados, né? Por isso, inclusive em inglês se falava Estados Unidos no plural, como a gente fala até hoje em português, do que uma nação sob um estado centralizado. A Constituição americana, que foi ratificada em 1788, ela procurou fortalecer o papel do governo central, particularmente no que se refere à defesa, à cobrança de alguns impostos, aos correios, à organização de um exército nacional, mas a verdade é que os direitos dos estados prevaleciam em vários aspectos em relação ao poder federal. Os estados, por exemplo, definiam quem era cidadão e quem não era. Um estado podia aceitar a escravidão como uma instituição legal e o governo federal não podia intervir nos direitos dos estados. Então, essa defesa do localismo era muito forte e ela impedia, de certa maneira, que o Estado nacional se expandisse. E isso tinha efeitos muito sérios na economia. Por exemplo, o fato de que o presidente Andrew Jackson, em 1832 ou 1873, ele cancelou a existência do Banco dos Estados Unidos. Então, você não tem uma agência emissora bancária nacional. O dinheiro é emitido, quando é emitido, por apólices estaduais. Havia constantemente uma luta sobre a justaposição de tarifas aduaneiras para defender a indústria. Efetivamente, essas tarifas prevaleceram, mas não com a força que os industrialistas gostariam. E, então, esse Estado era um Estado muito fraco. Um autor, o Skrzywonek, ele define esse Estado como um Estado de partidos e cortes. Stephen Skrzywonek, no livro Building a New American State, um livro que já tem 30 anos, mas, enfim, um Estado no qual as únicas instituições nacionais ou de abrangência nacional eram os partidos políticos e as cortes federais. Havia poucas outras instituições, talvez o Correio, talvez o pequeno exército profissional, que cobriam, de alguma maneira, todas as unidades federativas. Então, o poder do Estado era muito pequeno. E fora a questão das relações internacionais, das relações com os índios, que eram encaradas como relações internacionais, a entrega do correio, a cobrança de alguns impostos, o recolhimento de alguns poucos impostos, ele tinha muito pouca abrangência. Evidentemente, havia alguns setores nacionalistas que achavam que o Estado deveria ser mais forte. Mas havia uma grande resistência social a isso, porque um Estado forte lembrava o americano comum, pelo menos o americano branco, adulto e livre, e homem, de aspectos negativos dos regimes absolutistas europeus. Então, mesmo na população do norte, havia resistência a um crescimento acelerado do Estado e ao desenvolvimento também de forças armadas mais poderosas. Por isso, como observou o Alex Tocqueville, a introdução do recrutamento compulsório é uma coisa tão alheia ao espírito americano que não havia condição de ser feito, porque, evidentemente, os americanos estavam acostumados a instituições locais e dificilmente aceitariam a imposição de instituições nacionais. Portanto, há uma disputa durante todo esse período anterior à guerra sobre como o Estado vai funcionar e quem o controla. Então, nesses ramos, por exemplo, chamados externos do Estado, são defesa e relações internacionais, esses ramos foram frequentemente controlados por sulistas no período anterior à guerra ou por nortistas que representavam os interesses do Sul. E é muito curioso, porque o Sul é uma região minoritária nos Estados Unidos mesmo nessa época. Tem uma população menor, tem menos peso político. Então, o controle que o Sul exercia de certos ramos do Estado Nacional é um controle defensivo, um controle para garantir que as instituições sulistas não sejam ameaçadas pelo eventual crescimento da população nortista. Por isso, a luta pelo controle do Estado é uma luta importante, com forças que eram favoráveis a que esse Estado crescesse, no sentido de exercesse um poder nacional, de fato, e forças que são favoráveis a que o Estado, de alguma maneira, se subordine aos interesses estaduais. E a quantas andava o debate sobre a abolição nos Estados Unidos nessa época pré-guerra?
Houve aquele episódio famoso lá em Harper's Ferry, na Virgínia, quando o John Brown, que era um abolicionista, né, ele planejou atacar um depósito de armas federal, roubar esse armamento, dar essas armas para cerca de 18 mil escravizados negros dos arredores, só que esse plano deu errado. John Brown foi executado e tal. Mas o debate da abolição não se dá apenas nessas ações mais radicais, digamos assim. Ela perpassa debates políticos, filosóficos, econômicos e afins, né, na sociedade. Então eu te pergunto, a quantas andava esse debate abolicionista na época? O surgimento, né, do abolicionismo nos Estados Unidos data meados do século XVIII, principalmente entre a denominação Quaker do protestantismo. O abolicionismo norte-americano, ele é muito vinculado a ideias religiosas. Na verdade, já há Quakers, na década de 20, 1720, 30, denunciando a escravidão, mas, enfim, o movimento vai se tornar mais intenso no início do século XIX. Os Quakers e depois outros grupos religiosos denunciam a escravidão como um pecado e como um crime, uma denúncia de base moral. Normalmente, esses grupos são minoritários na sociedade. Os estados do norte foram abolindo a escravidão gradualmente a partir da independência, imaginando muitos deles que os estados do sul também o fariam, mas a partir da década de 1790, a escravidão norte-americana demonstrou um potencial enorme para o crescimento, né? Principalmente pelo desenvolvimento da cultura de algodão, mas também pelo açúcar e pelo arroz, mas principalmente pelo algodão. Vamos dizer, Thomas Jefferson e outros líderes do processo de independência que tinham posições muito ambíguas, o próprio Jefferson era proprietário de escravos, eles não conseguiam conceber o futuro dos Estados Unidos por razões muito diferentes como um país com escravidão. Ainda que no final da vida o Jefferson tenha se aproximado um pouco mais de uma defesa do Sul. Uma grande transformação a partir, então, dessa época, principalmente 1816, né, o movimento a favor do abolicionismo ele se torna um abolicionismo de longo prazo. Né? Criação da American Colonization Society, que visava a deportação dos libertos para algum lugar que não fosse os Estados Unidos, né, para o Haiti ou para a África. Depois a compra do território da Libéria, que hoje em dia é a República da Libéria, que seria um território para a colonização pelos escravos libertos dos Estados Unidos. Então havia um movimento abolicionista que era pensado como de longo prazo. Mas, na verdade, assim, nasciam mais escravos, 10 vezes mais escravos nos Estados Unidos que os eventuais libertos que eram enviados para a Libéria. Então, a colonização sempre foi uma falácia como solução para a questão escrava, né? Por volta de 1830, há uma transformação no movimento, um surgimento, principalmente a partir de forças anti-escravistas da Nova Inglaterra, né? Do jornal Liberator, que era publicado pelo Lloyd Garrison, de um movimento abolicionista de caráter imediatista. Então, ela realmente passa a ser denunciada como um crime, a escravidão tem que ser abolida imediatamente, a Constituição, ela, na verdade, faz um pacto com a escravidão, precisa expurgar a escravidão nos Estados Unidos. O surgimento desse movimento, juntamente com revoltas escravas de pequeno porte que aconteceram na Virgínia, geraram um grande temor entre a elite sulista e escravista, né? Essa elite já vinha adotando progressivamente uma defesa da escravidão como um bem positivo. Ela tinha saído da defensiva, né? E, final da década de 20 e década de 30 em diante, ela vai estabelecer uma defesa da escravidão, uma defesa, inclusive, intelectual da escravidão. E, evidentemente, os sulistas passam uma lei da mordaça no Congresso, em 1836, através da qual petições ou abaixo-assinados que visassem a denúncia da escravidão não podiam ser tabulados no Congresso, não podiam ser levados ao Congresso. Então, é a lei da mordaça. Também leis de censura da correspondência abolicionista que, porventura, fosse enviada ao Sul. Correio é uma agência federal, mas a correspondência abolicionista, panfletos, jornais, podia ser censurada se ela fosse enviada para qualquer estado sulista. Particularmente para aqueles estados do sul profundo, como a Carolina do Sul, que eram bastiões de defesa da escravidão. Aliás,
A Carolina do Sul, em 1852, ela protagonizou uma experiência de quase secessão, que foi a nullificação. A Carolina do Sul denunciou a cobrança de impostos por parte do governo federal e também denunciou as leis de proteção tarifária da indústria. Ela disse, nós não vamos mais recolher impostos enquanto houver essa proteção tarifária, porque isso prejudica o nosso comércio. Evidentemente que nessa ameaça havia também a ameaça separatista que não se concretizou naquele momento, né? Então esse é um primeiro episódio secessionista dos Estados Unidos. Enfim, ao longo da década de 30, a situação se restabilizou, os norte-americanos também tendiam a resolver os problemas causados pela escravidão a partir de compromissos, né? O primeiro grande compromisso ocorreu em 1820, as ordenanças do Noroeste, aprovadas na década de 1790, estabeleciam uma linha de paralelo onde a escravidão poderia existir. O território do Missouri solicitou a sua inclusão na União como Estado escravista, ele estava acima dessa linha, houve um grande debate, chegou-se a um acordo, né? Criou-se então um Estado escravista e, como compensação, o Estado do Maine separou-se de Massachusetts e se tornou um Estado livre. Mas no final da década de 30 e início da década de 40 há um certo equilíbrio, né? Mas o abolicionismo era um movimento minoritário cuja pauta não entrava nas demandas dos principais partidos. Na verdade, os políticos, muitos deles, buscavam, inclusive, se afastar do abolicionismo para não comprometer as suas chances eleitorais. E o abolicionismo permaneceu dessa maneira, até que, evidentemente, veio a Guerra Civil. E antes da Guerra Civil, né, veio o desalinhamento partidário na década de 1850, a criação do Partido Republicano. O abolicionismo encontrou, então, um nicho partidário que permitiu formular determinadas pautas políticas dentro da competição partidária. Essa é uma discussão interessante, porque havia abolicionistas como o próprio Garrison, que eram contrários à participação em partidos políticos. E havia abolicionistas que eram favoráveis, né? Um dos mais famosos é o Frederick Douglass, que é o mais importante, na minha opinião, abolicionista negro americano. Ele achava que não, que poderia ser considerada a questão da participação política se essa participação realmente avançasse a causa do abolicionismo através de sanções contra determinados interesses do Sul. Então, o próprio movimento abolicionista, mesmo na sua versão imediatista, após 1830, ele tem suas divisões políticas, né? Ele não é um movimento coeso. Agora, o que são as características principais desse movimento? São a sua forte base religiosa, né? Militantes religiosos de diversas denominações, e a denúncia violenta da escravidão, né? Como talvez assim, o documento mais famoso seja o romance A Cabana do Pai Tomás, né? Muitas vezes pelos males que a escravidão podia fazer aos brancos, né? Isso é um pouco esquisito, complicado, mas olha, a escravidão ela degrada o escravo, mas ela também degrada, né, o senhor. Então, por aí havia essa denúncia, mas eu diria que não era um movimento popular. Ele tinha bolsões, mas ele não era popular como um todo, ainda que alguns governadores abolicionistas, como o governador William Seward, de Nova York, tenham sido eleitos. Embora a gente vá falar sobre isso mais para frente no episódio, a gente vai ter que falar de qualquer maneira, quando a gente vai falar sobre os debates em torno da origem da guerra, eu acho que vale a pena focar na parte mais factual e menos historiográfica, nesse começo pelo menos, para o pessoal entender, primeiro, a secessão, depois a guerra, né? Por que o sul dos Estados Unidos resolveu se separar da União e como ficou essa divisão de territórios nessa separação? Havia forças que sempre foram favoráveis à separação no Sul. Essas forças são chamadas na história americana como Fire Eaters, né? São os comedores de fogo, é o pessoal que fala e sai fogo pela boca. E, na verdade, na maioria dos estados era um grupo minoritário, ele só era majoritário na Carolina do Sul.
e havia forças que eram contrárias à secessão, que são forças majoritárias que achavam, inclusive, que a escravidão ela estava melhor defendida no Estado Nacional, como o Estado norte-americano dessa época, né? Então, você tem um problema separatista nos Estados Unidos, a Constituição permitia a separação, mas os estados se mantiveram na União. Havia um movimento de expansão da escravidão. Assim como você tem uma expansão do Oeste para o Oeste, que é mais conhecida por nós, através, inclusive, dos filmes, dos westerns, né? Que é um Oeste branco, um Oeste, teoricamente, do trabalho livre, do acesso à terra. Também há um Oeste negro, expansão do Oeste com escravidão. Essa expansão se revelou, primeiramente, nos territórios que viriam a constituir o estado do Texas. O estado do Texas, atual território, fazia parte da República do México. E em 1836, os texanos migrantes americanos travam uma guerra, conseguem sua independência. Evidentemente, através dessa independência, eles solicitam admissão à União, mas a União nega, porque o Texas era uma região escravista muito grande e a admissão significaria a entrada de pelo menos 4 senadores para os escravistas. Então, o Texas viveu 10 anos como uma república independente, a República da Estrela Solitária. Em 1844, houve uma eleição presidencial, foi eleito o presidente Polk, James Polk, que era um presidente expansionista, cavalo louco, era expansionista, ou seja, ele apoiava as forças sulistas que eram favoráveis à tomada dos territórios norte do México. Bom, o primeiro ato ali é a aceitação do Texas como um estado, né? Então o Texas entra inteiro. Por muitos anos ele foi o maior estado americano, até a compra do Alasca em 1867. E depois esse movimento de admissão do Texas como estado e uma série de provocações levam a uma guerra com o México. É uma guerra na qual o exército mexicano, que era mais numeroso, foi derrotado de uma maneira inapelável. Um grande trauma para a história do México e para a história das relações México-americanas. Isso levou à incorporação de todos os territórios que hoje em dia fazem parte, né, do meio-oeste e do oeste americano. Bom, uma vez a guerra tendo sido executada, pelo menos para os estados localizados do sudoeste, você coloca uma questão: qual a forma de trabalho que vai prevalecer? Os sulistas queriam que fosse a escravidão. Mas um deputado, inclusive democrata da Pensilvânia, um sujeito chamado Platt, ele passa uma emenda dizendo: olha, não serão admitidos escravos nos estados incorporados do México, ou seja, quando esses territórios virarem estados, eles não poderão ter escravidão. Então isso também gerou uma ameaça de separação, de forma que a guerra de secessão poderia ter acontecido quase em 1850. Mas em 1850, os setores moderados das regiões e dos partidos fecharam um compromisso, né? Um compromisso conhecido como Compromisso de 1850, que é o compromisso que adia a guerra em 10 anos. Através dessa manobra política, dessa barganha, se tenta mapear que estados serão escravistas e quais estados serão livres. Então, adia novamente a questão. Isso acomoda novamente os interesses até 1854, quando um outro acordo do Congresso cria um novo mecanismo de aceitação e de entrada dos estados, né, que são os referendos populares. Bom, a primeira área onde há um referendo popular é o território do Kansas, o território do Kansas, Nebraska, mas aí é só o território do Kansas. E o que acontece? Há migrações tanto de sulistas quanto de nortistas para esse território para votar, para se tornar maioria e votar na sua pauta. Então, rapidamente, esse referendo popular ele se torna uma guerra civil. E aí você tem o John Brown, você tem os irmãos James pelo sul, John Brown pelo norte, quer dizer, uma série de figuras que vão depois ter mais destaque na história, né, lutando nessa guerra civil do Kansas. A Guerra Civil do Kansas, basicamente, ela desalinhou o sistema partidário, né? Ela permitiu o surgimento de uma força política regional. Os partidos políticos que havia nos Estados Unidos nessa época, o Partido Democrático e o Partido Whig,
eles eram partidos bisseccionais, então eles eram fortes no norte e no sul. E por causa dessa condição, eles não permitiam que críticas à escravidão entrassem na sua pauta política. Mas aí surge o Partido Republicano. E a principal pauta do Partido Republicano não é a defesa da abolição da escravidão, mas é a defesa da não expansão da escravidão para o oeste, ou seja, um limite. Né? E esse partido, como é um partido rapidamente popular no norte, vai capturar a presidência. Né? E isso, de fato, cria uma situação que aqueles políticos adeptos do compromisso não podem mais bloquear. Então, não há possibilidade de compromisso após a eleição. Ainda se tentou, mas não há mais possibilidade de compromisso após a eleição do Abraham Lincoln, em novembro de 1860. E como começou a guerra em si após essa divisão? No caso, os primeiros movimentos políticos, processo de recrutamento, primeiras batalhas. Você falou, por exemplo, sobre a eleição de Lincoln, né? Logo depois da eleição dele, ocorre o ataque forte no Fort Sumter, né? Depois da eleição dele, que, até onde eu sei, e você pode me corrigir se eu estiver errado, foi o primeiro movimento militar, digamos assim, dessa guerra. Certo? Certo. Olha, a eleição do Lincoln ocorre em novembro de 1860. Nessa época, o período entre a eleição e a posse era muito longo. Ia de novembro a março. O presidente tomava posse em março. Né? Hoje em dia, nos Estados Unidos, o presidente toma posse no meio de janeiro. Bom, em parte por causa desses problemas. Né? Ou seja, havia um longo período em que ficava no poder o presidente que eles chamam de pato manco, que não tem mais quase autoridade. Então, Lincoln foi eleito em novembro de 1860 e a Carolina do Sul ela aprovou uma ordenança de secessão em dezembro de 1860. E entre dezembro e fevereiro de 1860, vários estados do Sul Profundo, a gente pode chamar do Sul Meridional, acho que é uma tradução boa em português, a Flórida, o Mississippi, a Louisiana, foram 7 estados, o Texas, aprovaram ordenanças de secessão. Essas ordenanças encontram o governo federal muito desautorizado, porque o Lincoln não tomou posse ainda e o James Buchanan, que era o presidente, ele não tem poder para negociar com os estados do Sul. Né? Alguns políticos tentaram um compromisso. Dessas tentativas de compromisso, a mais famosa é de um político, se não me engano, do Kentucky ou do Missouri, que é o James Crittenden, que é o Crittenden Compromise. Mas, evidentemente, o Lincoln, que não tinha tomado posse, desautoriza essas iniciativas, porque ele diz, não, eu não autorizo ninguém de nenhum outro partido a fazer isso, né? Tentar resolver essa crise, quando eu tomar posse, eu vou negociar. E, bom, o que acontece? 7 estados do Sul apenas, do Sul Profundo, se separaram. Né? Os estados do Sul Setentrional, dos quais a Virgínia talvez fosse o estado mais importante, não aderiram a essa onda inicial de separação. Então, enquanto eles estivessem na União, dificilmente seria viável a formação de uma nação confederada. Quer dizer, essa nação foi criada em fevereiro de 1861, com o estabelecimento de uma capital na cidade de Montgomery e a eleição de um presidente provisório que ficaria 4 anos no poder. Né? Mas, efetivamente, a possibilidade de uma nação confederada sem a Virgínia era muito pequena. Além disso, além dos estados do Sul Setentrional, havia os estados tampões, que são os estados que eles chamam de border states, que são acima do Sul Setentrional. São estados onde havia ainda um pouco de escravos, mas que claramente se colocaram do lado da União. Né? Então, ali até a posse do Lincoln, a viabilidade dessa nova nação é pequena. Né? O Lincoln toma posse, faz um discurso conciliador, né? Então ali eu não vou atacar ninguém, a guerra só começará se eu for atacado, se nós formos atacados, né? E ele apela aos melhores anjos da nossa alma, enfim, é um discurso, uma dessas peças clássicas do Lincoln, né? Muito profundo em termos de como ele trabalha a ideia do excepcionalismo norte-americano, a convocação à concórdia, diz que ele não vai perseguir nenhuma instituição, muito moderado também, mas o fato é que os estados não voltaram, né? Então se permaneceu nesse empate, governado pelo presidente Jefferson Davis,
e o Norte por Lincoln. Havia um problema que não tinha sido resolvido. Existiam próprios da União nos Estados do Sul, principalmente fortalezas e arsenais. Esses próprios eles vinham sendo ocupados pelos Estados Confederados sem muita resistência. Quando chega em março de 1861, que o Lincoln toma posse, só há 2 próprios federais ainda leais à União. O mais importante deles é uma fortaleza, o Fort Sumter, que fica na Baía de Charleston, na Carolina do Sul, onde a guarnição não se rendeu. Mas março de 61, os suprimentos estão acabando, não se sabe o que fazer, e depois de muitas determinações e discussões, o Lincoln resolve mandar suprimentos, avisa publicamente, olha, eu só estou mandando suprimentos para abastecer o forte. Mas no início de abril de 1861, as forças da milícia da Carolina do Sul, com a concordância do governo confederado, abrem fogo contra Sumter. Então, 2 dias depois, a guarnição do forte se rende. Esse evento, normalmente, é considerado como o início da Guerra Civil, porque aí não há mais como voltar atrás. Curiosamente, quando a guerra começou, ninguém achava que fosse demorar muito. Então, o Lincoln ele faz uma convocação para 75 mil voluntários por 90 dias e o Sul mobiliza sua milícia. As pessoas achavam, as lideranças e o povo, que seria uma guerra curta, 1 ou 2 batalhas, e tudo voltaria a ser como antes. Você está ouvindo o História FM. Um dos campos de batalha acirrados dessa guerra foram as águas, os rios, o mar, especialmente ali na costa leste, porque as marinhas de guerra evoluíram bastante nessa época graças aos avanços durante essa guerra. E o bloqueio naval que a União impôs aos confederados foi uma estratégia de enfraquecimento que minou a economia sulista, porque ela dependia muito da exportação de algodão, Então, o que a gente pode falar sobre isso? Bom, vamos voltar um pouco, Quando ao ataque a Sumter, que o Lincoln chama os voluntários para trazer o Sul de volta, ele imaginava que as forças favoráveis à União no Sul eram fortes o suficiente para mover a balança. Então, ele tinha muita confiança na lealdade da maioria da população sulista. Ele tinha razões para acreditar nisso, mas como a gente sabe, essas razões não se mostraram fortes o suficiente. Bom, quando ele mobiliza, os estados do Sul setentrional se separam também. E aí a separação mais dolorosa é da Virgínia. Primeiro porque é o estado mais rico do Sul, um estado que tinha alguma base industrial, tinha arsenais, tinha empresas de indústria de aço, etc. E também porque a Virgínia tinha uma tradição militar. O general Robert Lee é um general da Virgínia, então perder a Virgínia para o norte foi muito doloroso. Ainda entendendo que a guerra seria curta, em agosto de 1861, a primeira batalha, que é a Batalha de Bull Run ou a Batalha de Manassas, depende do lado, Na Guerra Civil, cada lado dá um nome. Bull Run para o norte, Manassas Junction para o sul. Que ocorreu ali onde é Manassas, hoje é um subúrbio de Washington. Foi uma batalha curiosa, porque muitos civis vão fazer piqueniques e ver a batalha, eles achavam que, com certeza, que o norte ia ganhar, e o norte foi derrotado. As forças do norte foram derrotadas ali, próximas a Washington. E aí as lideranças perceberam que era preciso haver um pouco mais de planejamento. Então, o general Winfield Scott, que é o general que no início comandou a União, ele cria o Plano Anaconda, que era um plano para estrangular o Sul. O plano tinha 3 vértices, o domínio do rio Mississippi, o domínio do Teatro da Virgínia, porque a capital era Richmond, que ficava na Virgínia, e o bloqueio naval. O bloqueio naval demorou muito a ser estabelecido, demorou quase 1 ano para ser efetivo. Evidentemente, o norte tinha mais marinha que o sul, lógico, mas ele teve que converter navios mercantes em navios de guerra. Então, esse é um processo demorado. Então, o sul teve, na verdade, o primeiro ano inteiro para comerciar. E o sul não o fez no primeiro ano, porque, de certa maneira, ele quer chantagear os países europeus
com o algodão. O algodão é o principal produto da Revolução Industrial na Europa e o Sul é o principal fornecedor. Então, segura o algodão nesse primeiro ano, porque acredita que a falta de algodão levará a Inglaterra e França principalmente ao reconhecimento da Confederação, o que, do ponto de vista militar, inviabilizaria o bloqueio, mas esse reconhecimento não aconteceu. Então, no segundo ano, o Sul já tem uma situação mais complicada para furar o bloqueio, né? Evidentemente, havia barcos furadores de bloqueio. Isso foi um problema que tensionou politicamente as relações internacionais dos dois países o tempo todo, porque, por exemplo, esses navios que não só faziam comércio, né, com os países ditos neutros, no caso a Inglaterra, a França e o Brasil, por exemplo, mas também que faziam pirataria, que atacavam mercantes da União. Então, evidentemente, quando esses países, esses navios ficavam alojados em portos dos neutros, eles criavam uma situação de tensão, como aconteceu nas Bermudas com a Inglaterra, como aconteceu aqui na Bahia com o Brasil. Então, havia muita tensão, mas o fato é que o comércio exterior da União foi estrangulado. Eles não podiam nem exportar o algodão, o açúcar, os outros produtos que eles produziam, e também não podiam obter as armas que eles precisavam. Eles aguentaram muito a guerra com o material que eles encontraram nos arsenais da União que tomaram no início, né? Havia um pouco de comércio pelo norte do México, mas ele não encontrava o volume do comércio atlântico que ocorreu entre os Estados do Sul e a Europa no período anterior à guerra. E, evidentemente, o bloqueio naval foi um triunfo da União, né? Não só de conseguir estabelecê-lo e sufocar o Sul, como também de conseguir mantê-lo apesar das pressões inglesas e francesas ao longo do período da guerra. A Guerra Civil teve muitas batalhas e a gente não vai dar conta de explicar todas, tal. Então, por uma questão de síntese, eu gostaria de te perguntar, antes da Batalha de Gettysburg, sobre a qual eu quero conversar depois com mais atenção, quais são as batalhas até o meio ali de 1863 que você acha que são mais dignas de nota? Você pode contar um pouco sobre elas? Na verdade, são campanhas mais do que batalhas, né? Em 1862, a campanha da Península, que foi uma tentativa da União de tomar Richmond. Vamos entender um pouco os objetivos militares de cada lado. Quer dizer, a União, a Confederação ganharia a guerra não perdendo, né? Então, a guerra da Confederação é uma guerra defensiva, ela não tem o objetivo de conquistar o Norte, tem o objetivo de impedir a conquista do Sul pelo Norte. E, ao fazê-lo, obter o reconhecimento internacional e se estabelecer como a maior nação escravista do mundo. Então, a Confederação luta para não perder, né? Ela tem essa vantagem tática, que é uma guerra que, para eles, é uma guerra de independência. E para a União tomar a Confederação é muito complicado, porque é uma área enorme, né? Então, o objetivo da União, no início da guerra, é trazer a Confederação de volta sem necessariamente mexer na questão da escravidão, né? Então, muita resistência na União a travar uma guerra total contra a Confederação. Uma guerra limitada que vai ser decidida em batalhas. A Batalha da Península é uma batalha desse tipo em que a União não consegue vencer. É uma campanha que ela é derrotada e que é muito importante em como decidir que a libertação dos escravos é uma política necessária para vencer a guerra, né? Segunda batalha que, na minha opinião, é decisiva. Lincoln, então, decide abolir a escravidão como uma questão militar, mas não é a abolição total da escravidão. Não é a abolição da escravidão dos estados rebeldes, como nós falamos. No início, há escravos, há estados escravistas que estão lutando com a União, escravos chamados estados tampões. A Batalha de Antietam, em setembro de 1862, é uma batalha curiosa. Vamos voltar um pouquinho, né? O Lincoln decide que vai fazer uma proclamação de emancipação, mas ele é demovido de fazer imediatamente, porque diziam, olha, isso vai parecer um ato de desespero, é melhor esperar uma vitória militar. Em setembro de 1862, 2 soldados da União descobrem, por sorte, por acaso, planos militares do Sul enrolados num pacote com 4 charutos. Eu gosto dos charutos. E eram planos verdadeiros, né, para uma invasão do estado de Maryland pelo norte. O Sul atacou pouco, né, o Sul mais se defendeu. Sempre que ele atacou, foi muito mal. Então, o Comando Militar do Norte decide interceptar a chamada Appomattox. Então, é a Batalha de Appomattox.
A batalha foi uma batalha enorme, talvez tenha custado 20 mil vidas, né? Uma batalha campal gigantesca. Ela abre o filme Tempo de Glória, por exemplo, né? Que tive a oportunidade de ver. E o Sul recuou. Na verdade, foi um empate, não foi uma derrota. Mas aí o Lincoln pode declarar que houve uma vitória, o Sul recuou, o Lee recuou, e aí ele apresenta a Emancipation Proclamation. Diz, olha só, se os estados rebeldes não voltarem até 1º de janeiro do ano que vem, que é 1º de janeiro de 63, eu declararei a escravidão abolida para sempre nesses estados. Então, muito curioso, né? E alguns historiadores veem a ironia dessa proclamação. Ela liberta os escravos nas regiões onde o norte não pode alcançar, né? Ela mantém naquelas regiões que estão sob a administração do norte, mas não liberta naquelas que não pode alcançar. Mas, na verdade, assim, eu acho que a coisa é mais profunda. A Emancipation Proclamation é um dos atos que abre terreno para o recrutamento de soldados negros, né? É um dos atos que abre terreno para a recepção dos escravos fugitivos do Sul, o reconhecimento do status desses escravos, o alistamento de negros. Ela é uma medida ambígua, uma medida de guerra, mas ela abre um espaço profundo para transformações na relação entre a administração Lincoln e os abolicionistas. E nesse período ainda, pré-Gettysburg, a gente tem ainda, né, outras batalhas que, pra gente, são batalhas desconhecidas, né, mas que ganharam status de mito lá nos Estados Unidos, né? Mas, deixando um pouco essa parte de batalhas de lado, queria te perguntar qual teria sido o papel dos negros nesse momento. Você acabou de falar sobre recrutamento de soldados negros, né? E é de se supor que a situação deles no norte e no sul durante a guerra apresentava algumas diferenças significativas. Então, eu te pergunto, qual era a situação deles nesse momento? Olha, quando a guerra foi declarada, evidentemente sempre houve fugas de escravos do sul, mas não houve uma rebelião escrava contra os confederados. E à medida que as condições de guerra foram se tornando ruins, o Sul começou a usar escravos para trabalhar em capacidades não combatentes, né? Trincheiras, limpeza de acampamentos, etc. Quanto mais próximos estavam as forças da União, mais os escravos fugiam desses trabalhos para as forças, ou seja, os escravos agiam com seus pés, né? Com sua cabeça, fugindo quando as forças da União se apresentavam. Não necessariamente eles eram bem recebidos pelas forças da União, muitas vezes eram devolvidos, porque havia essa política de que não haveria um desrespeito, né? O que ocorre é que um dos generais da União, num determinado momento de recebimento de muitos refugiados, se recusa a devolvê-los. Diz que não vai devolvê-los porque esses refugiados não são mais, o nome dele era Hunter, né? Não são mais propriedade, eles são contrabando. E como contrabando de guerra, ele não tem obrigação de devolver. Então, o termo contrabando, como um referente desses escravos fugitivos, se generaliza nos acampamentos. E os contrabandos começam a trabalhar no norte para atividades também de apoio, né? Lava roupa, cozinha, ajuda a montar equipamento, ajuda a estabelecer o acampamento, etc. Então, eles começam a ser importantes nas atividades, mas ainda havia muita resistência à aceitação do negro como soldado. E isso dá para entender, entendendo também um pouco o que significava servir no exército americano. O exército americano é um exército de cidadãos, né? O exército da União e o exército da Confederação são exércitos de cidadãos. Basicamente, o negro não era cidadão nessa época, fosse escravo ou fosse liberto ou livre, ele não era considerado cidadão. Então, ele não podia servir no exército. Abrir essa brecha seria, na verdade, criar um enorme precedente para a cidadania negra nos Estados Unidos. E para a cidadania negra pela via federal, porque o exército é uma instituição federal, uma instituição importante do governo federal. Então, há todo um debate sobre a aceitação desses negros como combatentes. Mas, assim, as fugas do Sul continuam, né? Calcula-se que cerca de 750 mil, de uma população de 3.950.000 escravos, fugiram para as linhas do Norte. Você pode imaginar, então, que se não houve
uma rebelião armada do Sul, essas fugas elas comprometeram muito a produção sulista. Os escravos fugiram dessa forma. Também há a pressão da opinião pública negra no Norte. A opinião pública negra é pequena no Norte, mas ela faz pressão permanentemente para que o governo federal aceite o negro como combatente, que se tornaria uma questão central do debate político do Norte em 62 e 63. Inclusive, existem casos de protestos, de reclamação da população branca no Norte, porque, teoricamente falando, a gente está sendo obrigado a ir para a guerra, indo para uma guerra lutar e morrer pelos negros que não vão lutar e tal. E rolava uma polêmica em torno disso, né? Quando o Lincoln faz oficial a proclamação de emancipação, ele encontra muita resistência no Norte, de populações que aceitavam fazer a guerra pela União, ou seja, uma guerra de unificação nacional, mas não uma guerra de abolição, não uma revolução social. Então, ele encontra, principalmente no meio oeste, em regiões que têm muito contato com o sul, ou mesmo na cidade de Nova York, muita resistência. Essa resistência era capitaneada por um setor do Partido Democrata. O Partido Democrata continua sendo um partido influente durante a guerra. É um partido de oposição aos republicanos, ele perdeu o braço sulista, mas ele é uma minoria não desprezível, como mencionou um autor. E ele tinha basicamente duas correntes. Tinha uma corrente que apoiava a guerra e tinha os democratas pacifistas, que tinham esse apelido curioso que é Copperhead. Copperhead é uma naja, uma serpente, que é muito comum no leste dos Estados Unidos. E os Copperheads, então, eles, em parte, se aproveitavam de um sentimento popular de rejeição para insuflar protestos, Muitos desses protestos também se dirigiam contra o recrutamento compulsório, porque ao longo da guerra, o Estado Nacional americano federalizou o recrutamento e foi lentamente tornando compulsório, que ia contra os hábitos e tradições militares dos Estados Unidos. Então, essas duas questões mexeram muito com a opinião pública e possibilitaram que o Partido Democrata capturasse, por exemplo, os estados de Nova York e Nova Jersey nas eleições de 1862. Então, no Norte você tem um sistema partidário funcionando e esse sistema é muito ativo, O que vai acontecer é que o exército americano precisa de soldado, está ficando sem soldado para o tipo de guerra que ele precisa travar, que é uma guerra de atrito. Evidentemente, a reserva principal para obter esses soldados são os negros que estão fugindo do Sul e que estão topando se alistar. Então, há também um movimento muito forte no Norte, que é um movimento de substituição. Você pode pagar um substituto para ocupar o seu lugar no exército. E por aí, também levando-se em conta o enorme número de baixas que já tinham ocorrido até o início de 1863, é que vai se processando a aceitação do negro como combatente, até chegar à criação do US Colored Troops, que são os regimentos negros que lutaram na Guerra Civil. Agora, é complicada a questão da abolição na política do Norte, por isso que há uma diferença entre a proclamação da emancipação do Lincoln, que é de 1º de janeiro de 63, e a 13ª emenda, que aí sim, oficialmente libera a escravidão, liberta os escravos em todo o território nacional, que é de janeiro de 65, que são quase 2 anos para se concluir o processo formal de abolição da escravatura, o que te diz alguma coisa sobre o conservadorismo no Norte a respeito desse assunto, mesmo numa situação de guerra. E agora há pouco eu falei que ia deixar para depois, mais precisamente a conversa sobre a Batalha de Gettysburg. Essa batalha ela ocorreu durante 3 dias, entre os dias 1 e 3 de julho de 1863, resultando em mais ou menos 58 mil baixas, contando mortos, feridos e desaparecidos. Como se deu essa batalha e por que ela é tomada como tão importante na história dos Estados Unidos? Há 2 batalhas que são travadas em julho de 1863, que a historiografia mais tradicional considera como uma virada, Vicksburg e Gettysburg. Vicksburg é uma batalha travada em torno da cidade de Vicksburg, que era a última posição confederada no rio Mississippi. Então, a cidade foi cercada durante 2 meses, e a população não tem mais nada para comer, começar a comer cachorro, gato, etc.
foi bombardeada e acabou se rendendo. Né? Se rendeu, aliás, ironicamente, no dia 4 de julho de 1863. Por isso mesmo, o 4 de julho, que é a data da independência americana, não foi comemorado em Vicksburg até depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Essas questões pitorescas da guerra. E Gettysburg é uma batalha que ocorre na Filadélfia entre 1º e 3 de julho de 1863. O que acontece? Novamente, o general Lee, com o exército do norte da Virgínia, ele tenta uma incursão por Maryland e pela Filadélfia com o objetivo de isolar o Washington e criar uma situação que levasse ao reconhecimento da Confederação e criasse um fato político que levasse o Norte a negociar. Dizem as más línguas, inclusive, que o vice-presidente da Confederação, Alexander Stephens, ia a Washington nesse mesmo momento com uma proposta de paz, né? Ou seja, se as forças da União fossem derrotadas, os setores mais conservadores imporiam a Lincoln a necessidade de negociar a independência da Confederação. Só que esse movimento das tropas do Norte ele foi detectado e houve um grande enfrentamento na cidade da Pensilvânia de Gettysburg, né? Enfrentamento que envolveu cerca de 150 mil homens durante 3 dias e que custou alguma coisa entre 45 e 50 mil baixas. A gente tem que levar em consideração as condições sanitárias da época, né? Um ferimento, ele facilmente gangrenava, né? Ele infeccionava de uma tal forma que os membros tinham que ser amputados, né? Um tiro na barriga normalmente era letal. Então havia muito pouco conhecimento cirúrgico, né? E as baixas foram enormes, mas foi uma batalha decisiva porque foi a última tentativa do Sul de tentar concluir a guerra através de uma ação militar. A partir dali, as ações sulistas seriam unicamente defensivas, né? Curiosamente, a liderança da União nessa batalha não era a liderança mais capaz. A União foi liderada pelo general Meade, né? Não é um cara muito famoso na guerra, mas é porque, basicamente, as posições defensivas eram muito favoráveis aos exércitos nesse momento, né? Difícil era conquistar as posições do adversário. Muito difícil porque o alcance do rifle tinha aumentado muito nesse momento e não havia uma estratégia de contorno muito adequada. Então, para você vencer uma batalha, os custos demográficos eram muito grandes. Mesmo na Batalha de Gettysburg, a União perdeu mais do que a Confederação. E olha que ela estava se defendendo. Isso dá um pouco o entendimento da batalha, né? E a Batalha de Gettysburg também ficou famosa porque 3 meses depois, né, o Lincoln, ao consagrar o cemitério de Gettysburg, faz um discurso pequeno, que é o Gettysburg Address, que se tornou, na verdade, um dos documentos cívicos mais importantes dos Estados Unidos, junto com a Constituição e a Declaração de Independência. A campanha do Leitura Obriga História, além de financiar o canal no YouTube, mantém esse e diversos outros podcasts de história no ar. A partir de R$2 por mês você financia todos eles e a partir de R$5 você pode ouvir a maioria deles com antecedência. Então acesse apoia.se/obrigahistoria e colabore para manter todas essas iniciativas educacionais gratuitas no ar. Na pergunta anterior você comentou sobre como Gettysburg foi uma das batalhas que foi considerada um momento de virada, né? Eu já cheguei a ler que depois de Gettysburg o exército confederado nunca mais teve chances reais de vitória, mas ainda assim a guerra se estendeu até 1865. Primeiro, você concorda com essa afirmação? E segundo, como foram esses últimos anos da guerra? A afirmação está correta. O problema é que ainda haveria 2 anos de guerra e, nesse período, a situação política poderia se desgastar no Norte a tal ponto, né, de que o Sul conseguisse negociar a independência. Na verdade, a partir de 1863, militarmente falando, acabou para o Sul. No entanto, o Sul ainda tinha muitas forças e, evidentemente, para conquistar, né, isso tem a ver com a capacidade de resistência, né, decisão de lutar, a União tem que travar uma guerra que é uma guerra contra a oligarquia sulista e contra o sistema produtivo. É uma guerra pela libertação dos escravos,
ainda que isso não fosse um objetivo claro, é lógico. É uma guerra pela destruição da infraestrutura futurista e é uma guerra contra a população civil, e que está muito envolvida, evidentemente, com o desenvolvimento das condições políticas no Norte, porque em 1864 vai haver uma eleição presidencial e Lincoln é candidato à reeleição. Então há uma campanha, iniciando-se pelas vitórias do general Grant no Teatro do Mississippi, ao processo de cerco e tomada de Atlanta, que tomou muito tempo, e foi executado pelo general Sherman. Então Grant e Sherman são lideranças militares muito importantes, porque são generais que conseguem entender o caráter da guerra moderna. A guerra moderna é um inferno, ela é dirigida contra a população civil, e ela envolve o seguinte: eu tenho capacidade de perder mais homens do que meu inimigo, mas eu posso fazer ele perder homens numa grandeza que ele não pode reposicionar, não pode substituir. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer a marcha de Sherman até a tomada de Atlanta, que é um grande entroncamento ferroviário. Atlanta é queimada, depois a marcha de Sherman de Atlanta até Savannah, em que ele vai destruindo tudo que tem pelo caminho, vai libertando escravos, vai queimando fazenda, vai queimando plantação, vai destruindo rede ferroviária. Enfim, a ideia é viver da terra, pilhar e não deixar o Sul de pé, dar uma lição ao Sul. O Sul não vai conseguir mais, se o Sul voltar para a União, ele não vai voltar como ele era antes, vai voltar destruído. E parte disso também dá a entender a destruição da escravidão. Os escravos são livres, não vão mais trabalhar como força produtiva. Os escravos também compreendem isso e fogem em números cada vez maiores. Então tem a marcha de Sherman até o litoral, depois a marcha até Charleston, enfim, que ele vai destruindo tudo que tem pelo caminho. Enquanto isso, a partir de final de 63, o Lincoln encontra em Ulysses Grant seu grande general. O Grant é um cara que vai efetivamente entender que a guerra vai ser transferida para o Teatro da Virgínia, e lá vai travar uma série de batalhas super violentas, nas quais ele vai destruindo, a um custo humano enorme, ele vai destruindo o exército comandado por Lee. Ele vai tornando a capacidade operacional desse exército inviável. Então, esses 2 últimos anos da guerra são muito violentos. Mas há também a eleição de 1864, que é uma eleição na qual os democratas apresentam um candidato que é um ex-general do Lincoln, que é o McClellan, e, evidentemente, a eleição, naquela época não havia os instrumentos de pesquisa eleitoral que há hoje, e o que ocorre é que a eleição é bastante indefinida até a queda de Atlanta. Depois da queda de Atlanta, o Lincoln vence a eleição e fica claro que não há uma solução negociada da guerra. O Lincoln vai levar a guerra até o fim. E o Lincoln é uma figura muito interessante, porque ele tem uma posição mais conciliadora, mesmo como republicano no início da guerra, mas ele fazia parte de uma geração de lideranças no Norte que aprendia muito com a experiência, muito empírico. Por mais que ele fosse uma pessoa que não era favorável à escravidão, era contra, etc., ele não adotou a escravidão como uma bandeira, a abolição como uma bandeira da guerra. À medida que a guerra vai se desenvolvendo, que ele entende que a abolição é crucial para a vitória, ele vai mudando de posição. Então, inicialmente, ele foi muito criticado pelos abolicionistas e pelos setores mais radicais do seu partido, justamente por ter uma atitude moderada, e ao longo da guerra ele vai avançando em relação à abolição, até que no final da guerra ele vai se esforçar para justamente passar a 13ª emenda da Constituição, que acaba com a escravidão em todo o território dos Estados Unidos. Aliás, eu ia pular para uma próxima pergunta, mas eu queria só fazer um adendo aqui para o pessoal que está ouvindo, que pode ficar um pouco confuso, porque eu, quando comecei a ler sobre essas coisas, eu tive um choque inicial, que é o seguinte: a gente está acostumado a acompanhar a política dos Estados Unidos hoje em dia e ver o Partido Democrata como mais progressista e o Partido Republicano como mais conservador. Nessa época, era o contrário, E tanto que eu já vi gente muito mal intencionada na internet brasileira querendo dizer que não,
os conservadores é que queriam acabar com a escravidão, a esquerda, os liberais que queriam manter a escravidão, porque o Partido Republicano é que quis encampar, e sem, né, de propósito, sem discutir o fato de que esses partidos eles vão mudando muito com o passar do tempo, eles vão avançando e retraindo em determinadas pautas e tal. Então eu só queria colocar isso porque eu acho que é importante que o pessoal que tá ouvindo talvez não ficar muito confuso, né? E se você quiser comentar algo sobre isso também, fica à vontade. Do Partido Republicano, né? O Partido Republicano, como todo partido dos Estados Unidos, o Partido Republicano é um partido muito heterogêneo. Não são, os partidos norte-americanos não são partidos ideológicos, são mais bem definidos pelo termo catch-all, né? Junta tudo, são grandes coalizões de instituições locais. No Partido Republicano, que foi criado em 1854, amalgamaram-se várias correntes políticas do norte, né? A corrente favorável ao solo livre, os free soilers, né, que eram favoráveis a que o oeste fosse aberto para a colonização. Havia correntes antimaçônicas, havia correntes anti-imigração, anticatólicos, né? Havia correntes ligadas ao segundo grande despertar, que é uma grande transformação religiosa. Havia abolicionistas, havia ativistas, havia industriais. Então, ela é uma grande coalizão dos interesses nortistas, que durante um certo tempo ela juntou, vamos dizer assim, as aspirações capitalistas, industriais, comerciais e bancárias aos interesses dos pequenos e médios proprietários. O grande debate historiográfico dos últimos 30 anos, eu acho, se esse partido era efetivamente interessado na abolição e na sorte do negro ou não. Há correntes historiográficas e autores que acham que não, que é uma questão mais local e oportunista, e há outros historiadores que acham que sim, né? O mais representativo deles é o Eric Foner, que organizou vários trabalhos sobre a reconstrução e sobre o Partido Republicano. E, de fato, os republicanos, durante a Guerra Civil, eles passaram várias legislações no Congresso que permitiram a modernização acelerada do Norte, né? O Morris Act, que protegeu a indústria americana, né? O College Grant Act, né, que permitiu a criação de universidades estaduais no interior, né? Por isso que muitas universidades estaduais dos Estados Unidos são organizadas em cidades pequenas, né? As leis de acesso à terra definiram como seria a colonização do Oeste, a criação e centralização da emissão do dólar, a criação do dólar como nota do greenbacks, das greenbacks, né, que permitiu a centralização bancária, que é uma outra medida muito importante. Então, isso é uma agenda que existia na política americana desde a Constituição, primeiro defendida pelos federalistas e depois pelos Whigs. O Homestead Act, né, que garantiu acesso à terra, só vai ser consolidada durante a guerra justamente por essa legislação, a 37ª legislatura, que permite aos republicanos avançarem essas pautas que são econômicas e sociais. Posteriormente, na virada do século e diante, o Partido Republicano vai se tornar mais e mais o partido do big business, né? Ele vai mudar em relação a essas características iniciais. Foi o grande instrumento de modernização e também a ferramenta que permitiu a Lincoln manter o esforço de guerra no Norte, porque houve momentos em que a guerra foi muito popular, e se não fosse o amparo que o partido deu ao presidente, né, com uma força também local, não teria sido possível manter a escala de sacrifícios. Mas você tem um sistema partidário funcionando durante um período de emergência, como um período de guerra. De fato, durante a guerra, Lincoln interviu em várias áreas da liberdade, inclusive caçando o direito de habeas corpus, né? Mas o sistema partidário permaneceu funcionando, o que dava à presidência um certo conhecimento de como é que estava a situação nos estados. Então, o sistema partidário acabou sendo funcional nesse sentido ao esforço de guerra, né? Já que a agressividade ela era resolvida nas eleições e não no ataque direto ao presidente da República. Eu achei interessante trazer essa discussão porque o pessoal ainda
vai olhar para esse século XIX com um olhar contemporâneo da política dos Estados Unidos e algumas pessoas ficam confusas e outras se aproveitam, né, dessas diferenças, dessa complexidade para emplacar discursos desonestos mesmo, tipo gente falando que a Ku Klux Klan de esquerda, umas bobagens desse tipo assim, né? Então achei legal trazer esse ponto aqui que não estava previsto no roteiro, mas enfim. Passamos adiante. Eu queria te perguntar o seguinte: as estatísticas de mortos por conta dessa guerra foi muito alta para os Estados Unidos. Eu já cheguei a ler que as mortes da Guerra Civil, que as estatísticas, como sempre, nunca são muito exatas, né? Mas se estima que mais de 1 milhão de baixas, e dessas mais de 1 milhão de baixas, mais de 600 mil mortos. E que essa estatística, ela é maior do que o número de mortes de todas as outras guerras nas quais os Estados Unidos se envolveram juntas, né? Juntando as mortes de todas as outras guerras, a Guerra Civil ainda matou mais gente. E nessa guerra, a retórica do inimigo externo, da outra nação, ou outra cultura, outra religião, ela acaba não funcionando para justificar tantas mortes, né? Ela não te dá o argumento de que, não, a gente foi lá lutar pela liberdade dos povos contra o nazifascismo, por exemplo, ou contra o imperialismo dos japoneses. Essa guerra ela não te dá, ou quer dizer, toda guerra te fornece, né, te permite bolar argumentos de justificativa. Mas, por ser uma guerra civil, a lógica da justificativa da guerra acaba tendo que funcionar de outras maneiras, né? E você estava falando agora há pouco dos amputados, por exemplo, né? Tem uma estimativa de que pode chegar a 60 mil amputados na guerra. E assim que a guerra acabou, veio esse esforço de lidar com o trauma, né, e conciliar os discursos no pós-guerra a respeito da guerra que tinha passado, né, tinha acabado de acabar. Então, como o país lidou com o legado na guerra, né, nas décadas que se seguiram, como eles lidaram para conciliar esse país até então dividido? Conciliar é meio difícil, né? Morreram 600 mil pessoas na guerra. O ódio entre o norte e o sul foi enorme, e principalmente o ressentimento uma parte da oligarquia sulista em relação ao norte. Então, muito difícil. A primeira tentativa de conciliação foi a criação de um sistema de pensões para veteranos de guerra, que abarcou o norte e o sul. Num país que não construiu o welfare state, esse sistema de pensões, na verdade, foi um welfare state alternativo. De tal forma que, por exemplo, quando há a Grande Depressão na década de 30, e ainda havia alguns veteranos vivos, tem famílias inteiras ainda dependendo do dinheiro dos veteranos. Né? Todo mundo desempregado, ter um veterano na família era uma garantia de que o governo ia pagar alguma coisa. Uma outra tentativa de conciliação, não sei exatamente até que ponto a gente pode chamar de conciliação, acho que é uma tentativa de transformação, é o processo de reconstrução dos Estados do Sul, particularmente a parte desse processo que é conhecida como reconstrução radical. Então, o Norte tenta reconstruir o Sul a partir de uma aliança entre os negros e os brancos não escravistas, né? Isso passa pela 14ª e 15ª emendas, né? Reconhecimento da cidadania dos negros, reconhecimento do direito de voto dos negros, uma tentativa de elevação dos direitos dos brancos pobres do Sul, que viviam muito mal, né? Tentativa de criação de sistema educacional público no Sul, mas a reconstrução acabou sendo derrotada, né? Porque, a gente gosta de dizer, o Sul perdeu a guerra, mas ganhou a paz, quer dizer, as elites sulistas, as oligarquias sulistas acabaram vencendo, de certa maneira, a partir da eleição de 1876, né? E instalando Jim Crow progressivamente o sistema de segregação racial, né, que vai vigorar no Sul até quase a década de 60, até a década de 60. Então, o Sul sai da guerra como uma região muito mais atrasada e muito ressentida, né? De certa maneira, isso foi positivo para a literatura, né? Porque alguns dos grandes autores americanos vêm do Sul, mas do ponto de vista social, quer dizer, o Sul se transformou numa sociedade muito mais opressiva e atrasada. É uma situação que só vem sendo revertida mais recentemente. Então, a conciliação é uma coisa difícil. Evidentemente que, com o tempo, particularmente com os direitos civis, houve transformações, né? Mas se conciliação significa trazer o Sul de volta como ele era, isso ficou completamente impossível. Há toda uma literatura ligada a Dunning School, que se pauta um pouco nisso, né, de que o Sul é um lugar bom, que a guerra foi horrível, né? Parece muito no filme O Vento Levou, essa perspectiva, mas aquela sociedade não seria possível. Mesmo a oligarquia tendo
reconstituído seu poder depois da guerra, ela jamais pôde levar o Sul ao ponto, por exemplo, de restituir a escravidão. O Sul foi profundamente transformado e isso não tem volta. Ressentimento depende do grupo social, né? Quem mais se ressentiu no Sul da guerra foram as elites escravistas. Os negros, a guerra levou a liberdade, que foi um ganho enorme, né? E para os brancos pobres é uma herança ainda ambígua, né? Que vem sendo transformada muito lentamente. Então, quando você vê trabalhos que, de alguma maneira, enfatizam a conciliação, esse é o caso, por exemplo, da série The Civil War, do Ken Burns, né, que passa aí na televisão, na Netflix e tal, é uma coisa complicada, porque como é que você conciliar com um grupo cuja maior perda era uma instituição opressiva e absolutamente cruel com os negros do sul dos Estados Unidos? Não tem conciliação possível, né? O processo de reabsorção do Sul tem se acelerado desde a década de 60, primeiro dos direitos civis, depois o Sul começou a se desenvolver economicamente mais. Mas ainda é uma região, em geral, muito conservadora em termos do voto americano. É uma transição difícil. E já que você pincelou um pouco esse assunto nessa tua fala, eu queria te perguntar um pouco mais sobre a abolição nos Estados Unidos, né? Sobre o que a gente pode falar dela. A gente sabe que, a despeito da abolição, os Estados Unidos foram e ainda são muito segregados em alguns aspectos, às vezes a partir de uma perspectiva legal, como foi o caso da Jim Crow, né? E às vezes a segregação econômica, cultural e cotidiana que a gente vê nos Estados Unidos, mas vem em outros lugares, como aqui no Brasil, por exemplo, que tem raízes históricas, né? Então, o que a gente pode falar sobre a abolição e a situação dos negros nos Estados Unidos a partir dali? A abolição não era a primeira opção quando a guerra começou. Foi um processo que se abriu principalmente devido às vitórias iniciais do Sul no campo de batalha. Então, ficou claro para a liderança republicana que o Sul não voltaria por vontade própria e nem seria convencido por algumas derrotas militares. Havia um nacionalismo sulista, que é um dos campos mais inovadores da pesquisa histórica contemporânea, né? Que os sulistas queriam com a independência, quais eram as bases desse nacionalismo. E, evidentemente, a abolição foi surgindo primeiro através da aceitação dos refugiados, da percepção de que, para destruir a oligarquia sulista, era preciso libertar os escravos, né? Então a proclamação, Emancipation Proclamation, né? Depois a criação dos batalhões negros, né? Os USTCs, né? United States Colored Troops, USCTs, chegaram a alistar 180 mil soldados negros, né? São soldados, mais ou menos 10% do contingente do exército no final da guerra. Uma história muito curiosa, muito importante. Esses soldados negros não podiam ser oficiais dos seus próprios batalhões, tanto eles eram segregados, eles ganhavam menos do que os soldados brancos, ganhavam $7 contra 10 por mês dos soldados brancos, eles tinham uma disciplina draconiana, né? E algumas das grandes lutas desses soldados foram as lutas pela unificação salarial e lutas também pela criação de oficiais negros. São lutas travadas dentro do sistema legal militar no final da guerra. Isso é um elemento muito importante. E, finalmente, a passagem das emendas, né? 13ª, que libertou, a 10ª libertou os escravos, que é de janeiro, né? De 1865, a 14ª, que é de 1864, que deu a cidadania e parte do direito de voto, e a 15ª, de 1870. São emendas, enfim, de incorporação dos negros já no período conhecido como Reconstrução. É um caso mais ou menos único, né, em que não só você tem a abolição da escravidão, mas há uma tentativa de transformação, de concessão não é uma boa palavra, né, de expansão de direitos civis e políticos muito rápida para os ex-escravos. Processo que transcende outras abolições no continente, como a abolição brasileira ou a abolição do Caribe inglês, por exemplo, né? E que acabou sendo, de alguma maneira, contido pela reação paramilitar das elites sulistas, pelo desgaste político também da década de 1870. Então,
É uma abolição que, em algum momento, por exemplo, permitiu governadores negros ou deputados negros, o voto negro, que no Sul era majoritariamente republicano. E, enfim, um processo que não era imaginado quando a guerra começou pelas lideranças, mas que se impôs primeiro pela via da solução militar, e depois pela tentativa, né, de estabelecimento de uma sociedade com uma cidadania birracial. Então, acho que, nesse sentido, os Estados Unidos foram muito excepcionais, ainda que, né, no final, essas tentativas tenham fracassado, que até hoje o negro nos Estados Unidos seja muito mais discriminado do que outras minorias. Uma coisa que deve se levar em consideração também é que no Sul, apesar de ter uma população negra de quase 4 milhões, os negros eram minoria entre os 10 milhões. Não é uma minoria muito pequena, né? Minoria quase metade da população, mas em alguns estados era uma minoria, em outros não. Então, a situação do negro nos estados variou também muito com a demografia, com a questão de formação de lideranças, etc. Mas a abolição resultou, evidentemente, no surgimento de lideranças, surgimento de defesas políticas, na criação de igrejas negras, a reestruturação da família negra, que é um processo muito curioso. Então, havia famílias, né, mas evidentemente elas eram o tempo todo ameaçadas pela escravidão e pelo tráfico. Depois da guerra, você tem uma consolidação da família, a igreja, né, que se torna um canal de formação de lideranças. Martin Luther King, por exemplo, pastor, né, quer dizer, surgimento de uma igreja negra com potencial de formação de liderança, com um potencial também de expansão de uma cultura, de uma música, etc. Então, é um processo que envolve muita criatividade. Eu deixei essa última pergunta para o final porque esse é um tema que me interessa muito, dá muito pano para manga e tal. Nos Estados Unidos existe essa coisa chamada de mito da causa perdida, Myth of the Lost Cause, né, em inglês. Esse discurso existe até hoje. Toda vez que alguma produção sobre guerra civil aparece, especialmente na indústria cultural, sempre rola aquele olhar crítico para verificar se a produção em si dialoga ou não com esse tal mito e tal. E ele fala coisas como, a escravidão não era tão ruim assim, ou então, olha, a escravidão até teve um papel ali na guerra civil, mas a guerra foi mesmo pelo direito dos estados. Ou então falar que a reconstrução, de certa forma, foi um ato de opressão do norte em relação ao sul, entre outros argumentos, né, que tem mais ou menos força dependendo do debate político. Então, você pode contar um pouco pra gente o que é esse mito da causa perdida e quem são esses grupos que defendem esse mito, inclusive ainda hoje? Olha, eu acho que os últimos filmes que foram feitos a respeito, vamos dizer, da causa perdida, foi aquela trilogia do Ronald Maxwell, né? Deuses e Generais, Gettysburg, eu acho, desde o início dos anos 80. Inclusive, esses filmes foram feitos com financiamento do então dono da CNN, né, o Ted Turner. Acho que depois daí não tem mais. O Sul, quando lutou a guerra, nunca abertamente sustentou que a guerra era travada em nome da escravidão, apesar do que a escravidão teria criado a maior república escravista do mundo, no caso, né? Mas isso nunca foi claramente alardeado. Então, eles faziam a guerra por causa dos direitos dos estados. Quando o Sul foi derrotado, e mais fortemente quando começaram as medidas mais radicais da reconstrução, quando os direitos dos negros foram expandidos, né, começou a haver um ressentimento muito grande por parte de alguns grupos do Sul, né, grupos mais reacionários, mais conservadores e que mantinham isso que os economistas chamam de uma competição posicional. Para eles, a questão da raça era muito importante porque eles precisavam estar pelo menos um degrau acima da população negra. Então foi se criando, se fortalecendo essa visão nacionalista do passado, do Sul, uma sociedade mais harmônica, agrária, mais próxima do ideal dos pais fundadores dos Estados Unidos, no sentido de ser uma república de fazendeiros independentes. Ninguém sabe o que é um fazendeiro independente, mas a ideia, a Confederação não era uma república de fazendeiros independentes, era uma república altamente dependente do mercado internacional, mas ela se fortaleceu muito ao redor desses grupos, né? Grupos paramilitares como a Ku Klux Klan. Ela faz parte da retórica também do Partido Democrata no Sul, né, que vai sendo recriado particularmente ao longo da década de 1870, que vai melhorando suas votações, mas isso não quer dizer que os sulistas daquela época para cá ainda lutassem pela emancipação do Sul, né? A ideia era ter um lugar especial
dentro da República Americana. Então, são identidades superpostas. Você pode estar viajando por um estado do sul e ver um caminhão que tem uma bandeira confederada numa antena e uma bandeira dos Estados Unidos na outra. É uma maneira de pensar os Estados Unidos e de pensar o lugar do sul nessa grande república. E, eventualmente, como nos eventos ali de 2 ou 3 anos atrás, em Charlottesville e outras cidades, você tem o ressurgimento dessa posição. Então, pessoas para quem é muito difícil aceitar a situação de uma sociedade multirracial, e eles projetam no passado essa ideia de que houve uma sociedade mais harmônica, menos industrializada, com menores diferenças de classe entre os brancos. Quer dizer, isso tudo alimenta esse mito, que foi muito forte na literatura e no cinema, com filmes como, por exemplo, E o Vento Levou, a própria trilogia do Maxwell, que eu citei antes, particularmente o filme Deuses e Generais, o mito dos generais confederados, de que eram pessoas, mais educadas, etc. É uma questão de escolha, todo mundo do Sul pensa assim, mas há setores que ainda talvez sustentem essa posição. Inclusive, esses eventos de Charlottesville tiveram a ver com o legado da Guerra Civil. Eu não me lembro bem da história, mas se eu não me engano tinha algo a ver com a retirada de uma estátua do General Lee, né? Ou algo assim, não? Foi no processo em que se discutiu a retirada dessas estátuas. E a Virgínia tem, inclusive a Richmond, que é a capital da Virgínia, tem uma avenida que é Monument Road, uma coisa assim, que é cheia de estátuas equestres, Mas isso gerou, enfim, um sentimento revanchista por parte desses grupos mais radicalizados do Sul. Parece que agora a coisa acalmou um pouco, mas naquele momento a situação ficou muito esquisita. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem ouvido esse episódio até o final. Eu fico muito feliz de poder proporcionar, e aí obviamente que os méritos são do Vitor, proporcionar para vocês um episódio sobre esse assunto que tem tão pouca produção sobre ele na internet brasileira, em português, Então fico feliz de poder estar oferecendo alguma coisa mais acessível para o público daqui interessado por história e tal. E queria muito agradecer o Vitor por estar aqui hoje, inclusive pela paciência de gravar essa entrevista em 2 partes, porque a minha internet me deixou na mão na primeira parte, então foi um transtorno. Já não é a primeira vez que isso acontece. E bom, eu vou passar a palavra para o Vitor fazer as considerações finais e dar uma dica aí de 1, 2, 3 livros de história, da Guerra Civil dos Estados Unidos, e também para falar das produções, dos livros que ele tá para trazer para cá para o Brasil ou que ele tá escrevendo, para falar sobre a própria produção. Então, Vitor, fique à vontade. Eu queria agradecer também pela oportunidade. Acho que a Guerra Civil Americana é um dos conflitos fundamentais da era da construção dos estados, que é um processo que vem do final do século XVIII, ganha um impulso muito grande com as revoluções europeias de 48. Eu acho que os republicanos são, de alguma maneira, muito tributários dessas revoluções, da maneira como eles pensam a nação, a unificação, o processo de nacionalização da cidadania, que incluiu a cidadania negra. Então, acho que ela é um desses grandes processos e, hemisfericamente falando, é uma das grandes guerras, junto com a Guerra Civil Mexicana, que aconteceu quase à mesma época, e com a Guerra do Paraguai, que também aconteceu na segunda metade dessa década. Existem mais de 50 mil títulos sobre a Guerra Civil Americana, então quase todos em inglês. É difícil fazer uma recomendação, mas se a gente quiser uma síntese muito legal é o livro do James McPherson, o Battle Cry of Freedom. Um livro grande, de 800 páginas, mas enfim, tentou condensar boa parte das discussões que havia sobre o assunto em 85, quando o livro foi lançado pela primeira vez. Eu não sei se ele vem sendo atualizado, Sobre a mobilização da guerra, o trabalho que eu gosto mais é o do Philip Paludan, chama-se People's Contest. É um livro muito interessante para pensar os republicanos e as transformações do Norte, E para a questão dos negros na guerra, há uma literatura imensa que vem sendo renovada com muita frequência, mas eu ainda gosto muito do livro do Eric Foner, Reconstruction
America's Unfinished Revolution. Há uma versão menor, que é A Short History of Reconstruction. Essa versão menor tem umas 200 páginas. São livros bem informativos para pensar a Guerra Civil. O Foner, inclusive, tem produzido muito material didático nos últimos 10, 15 anos. Bom, a minha pesquisa nos últimos anos foi uma pesquisa comparativa, porque eu comecei estudando a Guerra do Paraguai. Então, eu publiquei nos Estados Unidos um livro sobre uma comparação entre o recrutamento no Brasil e nos Estados Unidos, e que agora foi traduzido para o português, deve ser lançado ainda esse semestre pela editora Alameda, com o título de Duas Guerras nas Américas. Além desse livro, eu também estou preparando um paradidático sobre a história dos Estados Unidos, da independência até o final da reconstrução, que é um livro mais introdutório para estudantes de graduação, cujo título provisório é História da América Inglesa. E, enfim, no Brasil o interesse nesses assuntos vem aumentando vagarosamente através do surgimento de núcleos de história dos Estados Unidos em algumas universidades, de uma associação nacional também, e de gente que tem publicado sobre diversos temas, mas o século XX ainda recebe muito mais atenção por causa das alianças, por causa do aumento da presença dos Estados Unidos no cenário internacional. O século XIX ainda vai mais devagar, E, no entanto, é um período crucial para o estabelecimento das características que permitiriam aos Estados Unidos assumir essa posição internacional de destaque. Então, é uma contradição entre a importância que os Estados Unidos têm como economia, como força militar e como, vamos dizer, produtor de visões liberais no mundo, e o relativo pouco interesse no estudo da história dos Estados Unidos também, entre nós e em muitos outros países. Mas faz parte do jogo. A gente vai aprendendo a lidar com essas necessidades e, eventualmente, correlacionando muito a história através da comparação. E, nesse sentido, o Brasil e os Estados Unidos, historiadores brasileiros e norte-americanos desenvolveram uma série de trabalhos importantes, comparativos sobre a escravidão. A escravidão foi um ponto-chave nas comparações entre os dois países. Primeiro, trabalho de historiadores americanos e, mais recentemente, de brasileiros. Então, são ciclos, são fases. Acho que a gente está entrando numa nova fase de crescimento da produção comparativa, Torcer para ela ser rica e produtiva. Então é isso, pessoal. Valeu por ter ouvido esse episódio até o final. Não se esqueçam de seguir a gente no Twitter, @HistóriaFM com FM maiúsculo, Instagram, @ObrigaHistória, e, caso for possível, colaborar com a gente no Apoia-se, apoia.se/ObrigaHistória. A partir de R$2 você já está colaborando conosco, e a partir de 5 você pode ouvir nossos episódios com antecedência. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/ObrigaHistória e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.